uma simples faxineira, um diálogo em árabe que mudaria tudo, uma decisão que salvou milhões e chocou o mundo dos negócios. Esta é Amira, a mulher humilde que descobriu uma conspiração bilionária e escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia custar sua vida. O silêncio do 23º andar da torre empresarial Millennium era quebrado apenas pelo som suave do aspirador de pó. Amira deslizava pela sala de reuniões com a graça de quem transformara a limpeza em arte, com uma inteligência que poucos se davam ao trabalho de notar. Naquela manhã, algo parecia diferente no ar. Talvez fosse a tensão que emanava das paredes de vidro, ou a maneira como os executivos sussurravam pelos corredores com expressões mais sérias que o habitual. Amira conhecia aquele prédio como a palma da sua mão. Trabalhava ali há mais de uma década, invisível para a maioria, mas observadora por natureza. Enquanto organizava as cadeiras da sala principal, ouviu passos apressados se aproximando. Rapidamente, fingiu estar concentrada na limpeza dos vidros, tornando-se parte da mobília como sempre fazia quando os importantes chegavam. Era uma habilidade que desenvolvera com os anos, ser presente, mas imperceptível. A reunião precisa ser hoje, disse uma voz masculina em tom baixo, mas carregado de urgência. Amira reconheceu imediatamente. Era Ricardo Monteiro, o diretor financeiro da corporação Atlas. Um homem que ela havia visto crescer na empresa, transformando-se de um jovem ambicioso em alguém que carregava o peso do mundo nos ombros. Você tem certeza sobre essas informações, Ricardo? Perguntou outra voz, esta feminina e igualmente tensa. Era Helena Cardoso, a diretora de operações, uma mulher que Amira sempre admirara pela determinação, mesmo quando todos duvidavam dela. Absoluta, respondeu Ricardo, e havia algo em sua voz que fez o coração de Amira acelerar. Os documentos que consegui são inequívocos. Eles planejam fazer isso na próxima semana. Amira fingiu estar limpando a mesma área repetidas vezes, seu ouvido atento a cada palavra. Algo grande estava acontecendo. Algo que fazia essas pessoas poderosas sussurrarem como conspiradores. E o Dr. Farid? Ele sabe? Perguntou Helena, sua voz trêmula de preocupação. Não pode saber, pelo menos não ainda. Ricardo suspirou pesadamente. Se ele descobrir antes do tempo certo, tudo pode desmoronar. Precisamos protegê-lo, Helena. Ele confia em nós. O nome Dr. Farid ecoou na mente de Amira. Ela conhecia esse nome. Khalil Farid, o proprietário da empresa, um homem de origem árabe que chegara ao Brasil décadas atrás com apenas um sonho e uma determinação férrea. Era conhecido por sua generosidade, tanto com os funcionários quanto com a comunidade. Diferente de outros empresários, ele lembrava o nome de cada pessoa que trabalhava para ele, incluindo o dela. Amira, como vai a senhora hoje? Ele sempre perguntava quando a encontrava pelos corredores, com um sorriso genuíno que aquecia seu coração. Era um dos poucos que havia como ser humano, não apenas como mais uma funcionária invisível. Os passos se afastaram, deixando Amira sozinha com seus pensamentos turbulentos. O que quer que estivesse acontecendo, envolvia diretamente o homem que ela respeitava profundamente. A inquietação crescia em seu peito, como uma tempestade se formando. Dias depois, enquanto limpava o escritório executivo, Amira notou uma movimentação estranha. Homens de ternos caros, com sotaques que ela não conseguia identificar completamente, entravam e saíam das salas em reuniões que pareciam secretas. Suas vozes eram baixas, quase inaudíveis, mas havia uma tensão palpável no ar. Foi durante uma dessas limpezas que tudo mudou. Ela estava esvaziando o lixo da sala de reuniões quando ouviu vozes se aproximando rapidamente. Sem tempo para sair, escondeu-se atrás das cortinas pesadas que cobriam as janelas do chão ao teto. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvi-lo. El Bernames Jarris Litanfis, disse uma voz masculina em árabe. Amira arregalou os olhos. Ela entendia árabe. Era uma habilidade que mantinha em segredo, algo que aprendera anos atrás quando trabalhara como cuidadora de uma família sírio-libanesa. Nunca imaginou que esse conhecimento seria útil algum dia. Dr. Farid Layal Mshayan,
respondeu outra voz, mais jovem. Ele não sabe de nada. Perfeito, continuou o primeiro homem, agora em português com forte sotaque. O Dr. Farid confia completamente em nós. Quando descobrir, será tarde demais. A corporação Atlas será nossa em questão de dias. O sangue de Amira gelou nas veias. Eles estavam falando sobre uma traição. Sobre tomar a empresa do Dr. Farid, o homem que tratava todos com dignidade e respeito. E os funcionários? Perguntou o segundo homem. Dispensados imediatamente. Precisamos de nossa própria equipe. Essas pessoas são apenas, como vocês dizem, peso morto. Amira sentiu as pernas tremerem. Milhares de famílias dependiam da corporação Atlas. Pessoas como ela, que trabalhavam honestamente para sustentar seus filhos e netos. Todo esse mundo seria destruído por ganância e traição. O contrato falso já foi preparado? Continuou a primeira voz. Sim. Quando o Dr. Farid assinar, pensando que está autorizando uma expansão internacional, na verdade estará transferindo todas as ações para nosso grupo. Nossa equipe jurídica garantiu que tudo pareça legítimo. Excelente. Hassan fez um bom trabalho infiltrando-se como consultor financeiro. O Dr. Farid nunca suspeita de alguém que fala sua língua nativa. Amira teve que cobrir a boca para não deixar escapar um gemido de horror. Hassan al-Rashid, o novo consultor que chegara semanas atrás, apresentando-se como especialista em expansão internacional. O Dr. Farid o recebera de braços abertos, feliz por encontrar alguém que compartilhava suas raízes culturais. Quando será a assinatura? Perguntou o segundo homem. Amanhã, durante o almoço especial que Hassan organizou. O Dr. Farid pensa que está comemorando o sucesso da empresa, não imagina que está assinando sua própria destruição. As vozes começaram a se afastar, mas Amira conseguiu ouvir mais alguns fragmentos. Transferência bancária instantânea. Fora do país em 24 horas. Nunca conseguirá provar nada. Quando o silêncio finalmente retornou, Amira saiu de trás das cortinas com as pernas bambas. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto tentava processar o que havia descoberto. Uma conspiração elaborada para destruir não apenas um homem bom, mas milhares de vidas inocentes. Ela olhou para o reflexo nas janelas espelhadas e viu uma mulher simples, de uniforme azul desbotado, enfrentando uma decisão impossível. Como uma faxineira poderia enfrentar homens poderosos com recursos ilimitados? Como poderia provar algo sem evidências concretas? Mas então, lembrou-se do sorriso genuíno do Dr. Farid, da maneira como ele perguntava sobre sua família, como havia oferecido ajuda quando seu neto precisou de cirurgia. Lembrou-se de todas as famílias que dependiam da empresa, dos colegas que se tornaram amigos ao longo dos anos. Naquele momento, uma determinação férrea cresceu em seu peito. Ela não permitiria que homens gananciosos destruíssem tudo que o Dr. Farid havia construído com honestidade e dedicação. Não importava o risco, não importava as consequências. Amira tomou a decisão que mudaria tudo. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Sua mente trabalhava febrilmente, tentando encontrar uma maneira de alertar o Dr. Farid sem colocar a própria vida em perigo. Esses homens eram claramente perigosos e poderosos. Se descobrissem que ela sabia, mas havia algo maior em jogo do que sua própria segurança. Era sobre justiça, sobre proteger os inocentes, sobre fazer o que era certo mesmo quando o mundo inteiro parecia estar contra você. Enquanto olhava pela janela de seu pequeno apartamento, vendo as luzes da cidade que nunca dormia, Amira sabia que o dia seguinte seria o mais importante de sua vida. Uma mulher simples estava prestes a enfrentar forças que poderiam destruí-la. Mas às vezes, é justamente das pessoas mais improváveis que surge a coragem para mudar o destino de muitos. O amanhecer chegou sem que Amira tivesse conseguido fechar os olhos por mais de alguns minutos seguidos. Cada vez que o sono tentava levá-la, as vozes conspirando ecoavam em sua mente como um pesadelo que se recusava a terminar. Ela se levantou antes mesmo do despertador tocar, seus movimentos mecânicos enquanto preparava o café e se arrumava para mais um dia que sabia ser diferente de todos os outros. No espelho do banheiro, contemplou sua própria imagem. Os cabelos grisalhos pareciam mais brancos naquela manhã, e as linhas ao redor dos olhos contavam a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto.
Como uma pessoa como eu vai enfrentar essa situação? Murmurou para si mesma, sentindo o peso da responsabilidade apertar seu peito como uma mão gigante. Durante o trajeto até a Torre Millennium, Amira observou as pessoas nas ruas, nos ônibus, caminhando apressadas para seus trabalhos. Quantas delas também dependiam de empresas que poderiam ser destruídas por homens gananciosos? Quantas famílias dormiam tranquilas sem saber que suas vidas poderiam mudar da noite para o dia? Ao chegar ao prédio, cumprimentou Dona Rosa, a recepcionista, com o mesmo sorriso de sempre, mas por dentro sentia como se carregasse um segredo que pesava toneladas. Cada passo em direção ao elevador era uma decisão renovada de fazer o que era certo, não importava o preço. Bom dia, Amira. A voz familiar a fez parar no meio do saguão. Era o Dr. Khalil Farid, chegando com sua pasta de couro marrom e o sorriso gentil que sempre dedicava a todos. Hoje, esse sorriso parecia ainda mais precioso, sabendo que talvez fosse um dos últimos. Bom dia, Dr. Farid. Ela respondeu, lutando para manter a voz normal. Como está se sentindo hoje? Maravilhoso. Hoje é um dia especial, Amira. Vamos assinar um contrato que vai levar nossa empresa para o mundo inteiro. Imagina só, pessoas do Brasil inteiro trabalhando conosco, mais famílias sendo beneficiadas. Os olhos dele brilhavam com a empolgação genuína de alguém que realmente acreditava estar fazendo o bem. O coração de Amira se despedaçou. Ali estava um homem bondoso, prestes a ser traído da maneira mais cruel possível. E ela era a única pessoa no mundo que poderia impedir essa tragédia. Doutor, ela começou hesitante. O senhor tem certeza sobre essas pessoas com quem vai fazer negócios? Khalil inclinou a cabeça, intrigado. Por que pergunta, minha cara? Conhece algo que eu deveria saber? As palavras ficaram presas na garganta de Amira. Como explicar sem soar como uma louca? Como um homem educado e inteligente acreditaria na palavra de uma faxineira contra pessoas que pareciam tão respeitáveis? É só intuição de mulher, ela disse finalmente, forçando um sorriso. Às vezes a gente sente coisas, não é? Khalil sorriu com carinho paternal. Amira, você sempre foi muito observadora, mas pode ficar tranquila. Hassan al-Rashid é um profissional excelente, muito recomendado. E além disso, ele fala minha língua nativa, conhece nossa cultura. Confio nele como se fosse família. Essa última frase foi como uma facada no peito de Amira. Família. O próprio conceito que esses homens estavam prestes a destruir por dinheiro. Ela o observou se dirigir ao elevador, acenando alegremente, sem saber que estava caminhando para sua própria ruína. Naquele momento, uma determinação ainda mais férrea tomou conta dela. Precisava encontrar uma maneira de salvá-lo, nem que custasse tudo o que tinha. Durante a manhã, enquanto limpava os corredores, Amira prestou atenção redobrada a tudo ao seu redor. Viu Hassan al-Rashid chegando com uma pasta elegante, cumprimentando efusivamente o Dr. Farid. O homem era realmente convincente, alto, bem vestido, com um sorriso que parecia genuíno para quem não soubesse a verdade. Meu amigo Khalil! Hassan exclamou em árabe, abraçando o patrão de Amira. Hoje é o dia que mudará nossas vidas para sempre. Se ele soubesse como essas palavras eram verdadeiras, pensou Amira, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Foi então que ela teve uma ideia. Arriscada, possivelmente perigosa, mas talvez a única chance de obter as provas que precisava. Durante o horário do almoço, quando a maioria dos funcionários havia saído, Amira se dirigiu ao escritório de Hassan. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no prédio poderiam ouvi-lo. Com mãos trêmulas, ela tentou abrir a porta. Para sua surpresa e horror, estava destrancada. O escritório era impecavelmente organizado, mas havia algo de teatral nele, como se fosse um cenário montado para impressionar. Amira se dirigiu à mesa, onde viu uma pasta aberta com vários documentos. Suas mãos tremeram quando reconheceu o cabeçalho. Contrato de expansão internacional, Corporação Atlas. Mas quando olhou mais de perto, seu coração quase parou. Nas entrelinhas, em letras pequenas quase imperceptíveis, estavam cláusulas que transferiam completamente a propriedade da empresa. Era exatamente como ela havia ouvido na conversa em árabe. Um documento aparentemente inocente que, na verdade, era uma armadilha mortal.
Encontrou algo interessante. Uma voz fria soou atrás dela. Amira se virou lentamente, sentindo o sangue gelar nas veias. Hassan al-Rashid estava na porta, mas não havia nenhum traço do sorriso encantador que mostrava ao Dr. Farid. Seus olhos eram duros como aço e havia uma ameaça implícita em cada linha do seu rosto. Eu estava apenas limpando. Amira gaguejou tentando se afastar da mesa. Limpando? Hassan entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Interessante. Você sabe, Amira? Sim, eu sei seu nome. Você esteve fazendo muitas perguntas ultimamente. Pessoas curiosas demais às vezes se metem em problemas. O tom era casual, quase conversacional, mas carregado de uma ameaça que fez cada fibra do corpo de Amira tremer de medo. Não sei do que está falando, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Hassan caminhou lentamente ao redor da mesa, como um predador cercando sua presa. Você sabe, no meu país temos um ditado: as paredes têm ouvidos, mas nem todos os ouvidos são bem-vindos. Você entende o que isso significa? Amira engoliu em seco. Ele sabia. Não tinha certeza de quanto, mas sabia que ela havia descoberto algo. Olha aqui. Hassan continuou, sua voz baixa e perigosa. Você parece ser uma mulher inteligente. Talvez possamos chegar a um acordo. Você esquece tudo o que pensa que viu ou ouviu, e eu me certifico de que você mantenha seu emprego na nova administração. Pode até receber uma promoção. O que acha? Por um momento, Amira considerou a proposta. Seria tão fácil aceitar, fingir que nada havia acontecido, proteger sua própria vida. Mas então, lembrou-se do sorriso do Dr. Farid naquela manhã, da empolgação genuína em sua voz ao falar sobre beneficiar mais famílias. E se eu disser não? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. O sorriso de Hassan desapareceu completamente. Então você descobrirá que acidentes acontecem todos os dias. Pessoas caem escadas, são atropeladas por carros, desaparecem sem deixar rastros. Seria uma pena se algo assim acontecesse com uma mulher tão dedicada ao trabalho. Amira sentiu um frio na espinha, mas também uma raiva que nunca havia experimentado antes. Como ousava esse homem ameaçá-la por querer fazer o que era certo? Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, Hassan respondeu, voltando ao seu tom falsamente cordial. Você tem até o final do dia. Mas lembre-se, Amira, algumas decisões não podem ser desfeitas. Ela saiu do escritório com as pernas bambas, mas com uma determinação renovada. Agora não era apenas sobre salvar o Dr. Farid ou proteger os empregos dos colegas. Era sobre não se curvar diante de pessoas que usavam o medo como arma. Durante o resto do dia, Amira trabalhou como um autômato, sua mente funcionando a 1000 por hora tentando encontrar uma saída. A ameaça de Hassan ecoava em seus ouvidos, mas também fortalecia sua resolução. Pessoas como ele contavam com o medo para manter suas vítimas em silêncio. Mas ele havia cometido um erro. Havia subestimado uma mulher que passou a vida inteira lutando contra adversidades, que criou filhos sozinha, que transformou cada obstáculo em degrau para subir mais alto. Naquela tarde, enquanto observava o Dr. Farid se preparando para o que acreditava ser uma celebração, mas que na verdade seria sua destruição, Amira tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela não apenas alertaria Khalil sobre a traição. Encontraria uma maneira de expor toda a conspiração e garantir que homens como Hassan nunca mais pudessem destruir vidas inocentes. Mesmo sabendo que isso poderia custar tudo o que tinha, incluindo sua própria vida. Amira passou a noite em claro, não por medo, mas planejando. Sentada à mesa da pequena cozinha de seu apartamento, com uma xícara de chá que esfriara há horas, ela rabiscava em um pedaço de papel todas as informações que tinha. Nomes, horários, fragmentos de conversas, tudo que poderia ajudar a salvar o homem que sempre a tratara com dignidade. Ao lado dela, a foto de seus 3 filhos já adultos sorria de dentro da moldura desgastada. Lucas, o médico, Mariana, a professora, e João, o engenheiro. Todos haviam vencido na vida graças aos sacrifícios que ela fizera, trabalhando dia e noite para dar-lhes educação e oportunidades. "O que vocês fariam no meu lugar?" murmurou para a foto, como se pudesse ouvir suas vozes. Mas ela já sabia a resposta.
Havia criado seus filhos com valores sólidos, ensinado-lhes que fazer o certo nem sempre era fácil, mas sempre era necessário. O telefone tocou, sobressaltando-a. Quem ligaria àquela hora da madrugada? Com o coração disparado, atendeu. Alô? Mãe? Era a voz preocupada de Mariana. Desculpa ligar tão tarde, mas não consegui dormir. Tive um sonho estranho com a senhora. Está tudo bem? Amira sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como explicar para a filha que talvez fosse a última vez que falassem? Como dizer que havia decidido enfrentar pessoas perigosas que poderiam fazer qualquer coisa para proteger seus segredos? Está tudo bem, minha querida. Ela mentiu, forçando firmeza na voz. Só não estava conseguindo dormir. Mãe, eu te amo muito, sabe disso, né? Tudo que eu sou hoje, devo à senhora. Sua coragem, sua honestidade. A senhora sempre foi minha heroína. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Amira. Eu também te amo, filha. Ama seus irmãos por mim também. Quando desligou, soube que havia tomado a decisão certa. Seus filhos haviam aprendido com ela que algumas batalhas valem a pena lutar, independentemente das consequências. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Havia elaborado um plano arriscado, mas que poderia funcionar se conseguisse executá-lo perfeitamente. O primeiro passo era chegar até Ricardo Monteiro e Helena Cardoso, os executivos que havia ouvido conversando sobre proteger o Dr. Farid. Se eles realmente se importavam com o patrão, precisariam da ajuda dela. Durante o intervalo da manhã, encontrou Ricardo no corredor, aparentemente perdido em pensamentos sombrios. Doutor Ricardo? Ela se aproximou hesitante. Ele olhou para ela com surpresa. Raramente funcionários de diferentes níveis interagiam diretamente na empresa. Oi, Amira. Tudo bem? Preciso falar com o senhor. É sobre o Dr. Farid. Ele está em perigo. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. Como assim? O que você sabe? Não posso falar aqui. Eles podem estar ouvindo. Os olhos de Amira se moveram nervosamente pelos corredores. Encontre comigo na escada de emergência do 15º andar em 20 minutos. E traga a doutora Helena. Vocês dois precisam ouvir isso. Ricardo a estudou por um momento, vendo algo em seus olhos que o convenceu da seriedade da situação. Estaremos lá. 20 minutos depois, na escada mal iluminada que raramente era usada, Amira contou tudo. Cada palavra da conversa em árabe, cada documento que vira, cada ameaça que Hassan fizera. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Meu Deus, Helena murmurou, levando a mão ao peito. É pior do que imaginávamos. Eles não querem apenas roubar a empresa, querem destruir completamente o Khalil. Vocês já sabiam de alguma coisa? Amira perguntou. Ricardo assentiu gravemente. Tínhamos suspeitas, mas não provas concretas. Estávamos tentando investigar discretamente, mas eles foram mais espertos que nós. O almoço é hoje à tarde, Helena disse verificando o relógio. Em poucas horas, Khalil vai assinar aqueles papéis e perder tudo. E não é só ele, Amira acrescentou, sua voz carregada de emoção. São milhares de famílias que dependem desta empresa. Pessoas como eu, que acordam cedo todos os dias e trabalham honestamente para sustentar seus filhos. Eles vão destruir tudo isso por ganância. Ricardo e Helena trocaram olhares significativos. Viram na mulher simples à sua frente uma coragem que muitos executivos poderosos não possuíam. O que você propõe? Ricardo perguntou. Precisamos de evidências irrefutáveis, Amira disse, tirando do bolso um pequeno dispositivo que reconheceram como um gravador digital. Consegui pegar emprestado do meu neto. Ele usa para as aulas da faculdade. Você quer gravar a conversa deles? Helena perguntou impressionada. Exato. Mas preciso que vocês me ajudem. Sozinha não vou conseguir. Durante a próxima hora, os três elaboraram um plano detalhado. Era perigoso. Dependia da sincronia perfeita e de Amira conseguir se posicionar no lugar certo na hora exata. Mas era a única chance que tinham. Amira, Ricardo disse antes de se separarem. Você sabe que está arriscando sua vida, né? Esses homens não vão hesitar em machucá-la se descobrirem. Eu sei, ela respondeu calmamente. Mas não posso viver sabendo que deixei um homem bom ser destruído quando tinha o poder de impedir.
Meus filhos não me educaram assim e eu não eduquei eles assim. Às 2 da tarde tudo estava em posição. O almoço especial seria servido na sala de reuniões do 25º andar. Um ambiente controlado onde Hassan e seus cúmplices se sentiriam seguros para falar abertamente. Amira havia se posicionado na sala de serviço adjacente, de onde poderia ouvir tudo através da parede fina. O gravador estava escondido em seu avental, e ela rezava para que a bateria durasse o suficiente. Quando ouviu vozes se aproximando, seu coração começou a bater tão forte que teve medo de que interferisse na gravação. "Khalil, meu amigo!" Era a voz de Hassan, falsamente calorosa. "Que alegria ver você tão entusiasmado com nosso projeto." "Como não estar?" respondeu o Dr. Farid. "Expandir para o Oriente Médio sempre foi meu sonho. Conectar minha terra natal com o meu país do coração." Amira apertou os punhos. A sinceridade na voz do patrão tornava a traição ainda mais cruel. "Antes de assinarmos," Hassan continuou, "gostaria de esclarecer alguns pontos técnicos. Pode parecer complexo, mas é apenas protocolo internacional." "Claro, pode explicar." Foi então que Hassan cometeu o erro fatal. Confiante de que estava entre aliados, começou a explicar os detalhes reais do contrato, usando termos que revelavam claramente a natureza fraudulenta do documento. "Esta cláusula aqui transfere automaticamente todos os ativos para nosso consórcio no momento da assinatura", ele disse, apontando para o papel. "E esta seção garante que você não terá recursos legais posteriores." "Como assim?" A voz do Dr. Farid havia perdido todo o entusiasmo. "É simples, Khalil. Você construiu algo muito valioso aqui no Brasil. Nós queremos isso. E graças à sua confiança em mim, vamos conseguir." O silêncio que se seguiu foi cortante. Amira podia praticamente sentir o choque e a dor do Dr. Farid através da parede. "Hassan, eu confiei em você. Te tratei como família. E eu agradeço por isso. Tornou tudo muito mais fácil. Vocês não podem fazer isso. Milhares de pessoas dependem desta empresa." "Ah, mas podemos e vamos. O contrato já está assinado por você. Reconheço sua assinatura perfeitamente. E nossos advogados garantiram que tudo é completamente legal." Amira franziu as sobrancelhas. "Como o contrato poderia já estar assinado?" "Você está mentindo", disse Khalil, sua voz trêmula de emoção. "Eu não assinei nada ainda." Hassan riu, um som cruel que fez Amira estremecer. "Lembra daqueles documentos de rotina que assinou semana passada? Aqueles relatórios financeiros trimestrais? Bem, eles eram um pouco mais do que relatórios." O som de uma cadeira sendo empurrada violentamente ecoou através da parede. "Seus miseráveis! Vocês forjaram minha assinatura." "Não forjamos nada. Você assinou voluntariamente. Apenas não sabia exatamente o que estava assinando." Amira sentiu náusea. A crueldade fria na voz de Hassan era perturbadora. Eles haviam planejado tudo nos mínimos detalhes, enganando um homem decente com sua própria bondade. "Eu vou expor vocês", Khalil disse, sua voz carregada de determinação. "Vou contar a todos o que fizeram." "Vai contar para quem? Quem vai acreditar na palavra de um homem quebrado contra nossos documentos legais perfeitos? Além disso," Hassan fez uma pausa dramática. "Seria uma pena se algo acontecesse com pessoas que você ama. Acidentes acontecem, sabe? Era exatamente a mesma ameaça que fizera a Amira. Esses homens usavam o medo como ferramenta principal." "Vocês são demônios", Khalil murmurou. "Somos empresários, e agora, se me permite, temos um avião para pegar. Em 24 horas, estaremos fora do país com nossa nova aquisição devidamente documentada." Passos se dirigiram para a porta, mas a voz de Hassan ecoou mais uma vez. "Ah, e Khalil, obrigado por tudo. Realmente tornou nossa vida muito fácil." Quando o silêncio retornou, Amira desligou o gravador com mãos trêmulas. Tinha tudo. Cada palavra, cada admissão de culpa, cada detalhe da conspiração estava registrado naquele pequeno dispositivo. Mas agora vinha a parte mais perigosa: usar essas informações antes que Hassan e seus cúmplices desaparecessem para sempre. Amira correu pelos corredores da Torre Millennium como nunca havia corrido em sua vida.
O pequeno gravador queimava em sua mão como se fosse feito de fogo, carregando dentro de si o destino de milhares de pessoas. Seus pulmões ardiam, mas ela não podia parar. Cada segundo perdido poderia ser a diferença entre justiça e tragédia. Chegou ao escritório de Ricardo ofegante, bateu na porta com urgência. Quando ele abriu, viu uma mulher transformada. Não mais a faxineira humilde e invisível, mas uma guerreira lutando por uma causa maior que ela própria. Consegui, ela disse simplesmente, estendendo o gravador. Está tudo aqui. Ricardo pegou o dispositivo com reverência, como se segurasse a esperança de toda uma empresa nas mãos. Você tem certeza de que gravou tudo? Cada palavra. Eles confessaram tudo. A fraude, as assinaturas forjadas, as ameaças. A voz de Amira tremia. Não de medo, mas de uma mistura complexa de alívio e apreensão. E também descobri algo pior. O Dr. Farid já assinou os papéis sem saber. Eles o enganaram na semana passada. Helena apareceu na porta do escritório, tendo corrido ao ver Amira passar. O que aconteceu? Conseguiram? Melhor que isso, Ricardo disse, apertando play no gravador. A voz de Hassan ecoou pelo escritório, fria e calculista, confessando cada detalhe da conspiração. Quando a gravação terminou, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Helena tinha lágrimas nos olhos, e Ricardo cerrava os punhos de raiva contida. Esses monstros, Helena murmurou. Como podem ser tão cruéis com um homem que só fez o bem? Porque homens como eles contam com a bondade dos outros para executar seus planos, Amira disse, sua voz carregada de uma sabedoria nascida da dor. Eles sabem que pessoas boas como o Dr. Farid não conseguem imaginar tanta maldade. Precisamos agir rápido, Ricardo disse, já pegando o telefone. Vou ligar para nosso departamento jurídico e... Espera! Amira o interrompeu, agarrando seu braço. Você tem certeza de que pode confiar em todos do departamento jurídico? Hassan disse que tem advogados trabalhando para ele. E se alguns deles estão aqui dentro? A pergunta caiu como um raio no escritório. Ricardo e Helena se entreolharam, compreendendo a gravidade da situação. A conspiração poderia ser maior do que imaginavam. Então o que fazemos? Helena perguntou. Vamos direto para as autoridades competentes, Amira disse com determinação. Polícia, Ministério Público, imprensa se necessário. Mas primeiro, precisamos proteger o Dr. Farid. Eles podem tentar algo contra ele quando descobrirem que sabemos da verdade. Foi nesse momento que o telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu com expressão tensa que foi se tornando cada vez mais sombria conforme ouvia. Entendi. Obrigado por me avisar. Ele desligou e se virou para as duas mulheres com o rosto pálido. Era da segurança do prédio. O Dr. Farid saiu do escritório há 20 minutos e não disse para onde ia. Parecia muito abatido. Ele descobriu, Amira murmurou. De alguma forma, ele descobriu o que fizeram com ele. Ou pior, Helena disse, levando a mão ao peito. Talvez Hassan tenha decidido acelerar os planos e eliminar testemunhas. Um arrepio percorreu a espinha de Amira. Ela pensou no homem gentil que sempre perguntava sobre sua família, que lembrava o aniversário dos funcionários, que doava secretamente para a caridade. A ideia de que algo pudesse acontecer com ele por causa de sua ganância alheia era insuportável. Temos que encontrá-lo, ela disse já se dirigindo para a porta. Agora. Amira, espera, Ricardo a chamou. E se for uma armadilha? E se Hassan descobriu que você sabe de tudo e está usando o Khalil como isca? Ela parou na porta considerando as palavras dele. Era uma possibilidade real e aterrorizante. Mas então, lembrou-se da última vez que viu o Dr. Farid, da empolgação genuína em seus olhos ao falar sobre ajudar mais famílias. Então vou cair na armadilha, ela disse simplesmente. Porque não consigo viver sabendo que deixei um homem bom sofrer quando tinha o poder de ajudar. Helena se levantou. Não vai sozinha, eu vou com você. E eu também, Ricardo acrescentou. Khalil não é apenas nosso patrão, ele é nossa família. E família protege família. Os três saíram do prédio juntos, uma estranha aliança formada pela necessidade. Uma faxineira, uma executiva e um diretor financeiro, unidos pela determinação de fazer justiça. Eles começaram pelos lugares que o Dr. Farid frequentava.
O pequeno café árabe onde tomava chá nas tardes, a mesquita onde orava, o parque onde alimentava os pombos. Em cada lugar, a mesma resposta. Ninguém o havia visto. Foi quando estavam saindo da mesquita que o telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Alô? Doutora Helena? Era uma voz masculina desconhecida. Meu nome é Omar. Sou motorista do Dr. Khalil. Ele me pediu para ligar para a senhora. Está muito agitado, dizendo coisas sobre traição e documentos falsos. Estamos no apartamento dele, mas ele está falando em chamar a imprensa e expor tudo publicamente. Helena fez sinal para os outros se aproximarem. Omar, é muito importante que vocês não façam nada precipitado. Estamos a caminho. Com licença, doutora, mas tem homens estranhos rondando o prédio. Carros escuros, pessoas que não pertencem ao bairro. O Dr. Khalil está com medo, mas também muito bravo. Nunca vi ele assim. O coração de Amira disparou. Hassan e seus cúmplices haviam descoberto que o Dr. Farid sabia da verdade e estavam tomando medidas para silenciá-lo. Omar, Helena disse urgentemente, tranque todas as portas e janelas. Não deixe ninguém entrar. Estamos chegando com ajuda. Quando desligou, os três se entreolharam com expressões graves. Eles vão fazer algo com ele, Amira disse, sua voz rouca de emoção. Vão matar um homem inocente para proteger seus segredos sujos. Não se estivermos lá para impedir, Ricardo disse, já ligando para a emergência. Alô, polícia! Preciso reportar uma ameaça grave em andamento. Enquanto Ricardo falava com as autoridades, Amira olhou para o céu que começava a escurecer. Havia começado aquele dia como uma faxineira comum, invisível ao mundo. Agora estava no centro de uma batalha entre o bem e o mal, onde vidas inocentes dependiam de suas próximas ações. Amira, Helena tocou seu ombro gentilmente. Você sabe que depois de hoje nada será igual, né? Hassan vai saber que foi você que o denunciou. Sua vida pode estar em perigo para sempre. Amira assentiu, compreendendo perfeitamente as implicações. Helena, posso te contar uma coisa? Quando meus filhos eram pequenos e não tínhamos quase nada para comer, eu às vezes ficava sem comer para que eles pudessem se alimentar. Sabe por quê? Por quê? Porque algumas coisas são mais importantes que nossa própria segurança. O futuro deles era mais importante que minha fome. E hoje, a vida do Dr. Farid e o sustento de milhares de famílias são mais importantes que meu medo. Helena abraçou a mulher mais velha, sentindo a força que emanava daquele corpo aparentemente frágil. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Não sou corajosa, Amira respondeu, retribuindo o abraço. Tenho muito medo, mas aprendi que coragem não é ausência de medo. É fazer o que é certo apesar do medo. Ricardo desligou o telefone com uma expressão mista de alívio e preocupação. A polícia está a caminho do apartamento do Khalil, mas eles disseram que pode levar até 20 minutos para chegar. E também... Ele hesitou. O que foi? Amira perguntou. Eles querem falar com a pessoa que tem as evidências da conspiração. Ou seja, você, Amira. Você vai ter que testemunhar, enfrentar Hassan e seus advogados em tribunal. Vai ser uma batalha longa e perigosa. Amira respirou fundo, sentindo o peso de mais uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Testemunhar significaria se expor publicamente, colocar um alvo nas costas, viver com medo de retaliação pelo resto da vida. Mas também significava garantir que homens como Hassan nunca mais pudessem destruir vidas inocentes. Então é isso que faremos, ela disse finalmente. Vamos até o final. Pelo Dr. Farid, por todos os funcionários da empresa, por cada família que merece dormir tranquila, sabendo que há pessoas dispostas a lutar pelo que é certo. Enquanto corriam para o carro de Ricardo, Amira fez uma oração silenciosa, não por sua própria proteção, mas para que chegassem a tempo de salvar o homem que havia dedicado a vida a fazer o bem. Ela não sabia se sobreviveria ao que estava por vir, mas sabia que tinha feito as escolhas certas e, às vezes, isso era tudo o que importava. A corrida pelas ruas de São Paulo nunca pareceu tão desesperadora. No banco traseiro do carro de Ricardo, Amira segurava o gravador como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse mesmo.
Helena digitava freneticamente no telefone, tentando localizar o Dr. Farid através de contatos na empresa, enquanto Ricardo desviava do trânsito com uma urgência que fazia pedestres olharem assustados. "Consegui!" Helena gritou de repente. Omar respondeu. "Eles estão no apartamento do Khalil, mas a situação está ficando crítica. Há homens cercando o prédio." Amira sentiu o estômago revirar. A imagem do homem gentil que sempre perguntava sobre sua família, agora encurralado em sua própria casa por causa da ganância alheia, era insuportável. "Quanto tempo até chegarmos lá?" ela perguntou. 15 minutos se o trânsito colaborar, Ricardo respondeu pisando fundo no acelerador. "Pode ser tarde demais," Helena murmurou. Então olhou para Amira. "Você tem certeza de que quer fazer isso? Assim que sairmos desse carro não há mais volta. Hassan vai saber que foi você quem o denunciou." Amira fechou os olhos por um momento, vendo o rosto de seus 3 filhos em sua mente. Lucas salvando vidas no hospital, Mariana educando crianças na escola, João construindo pontes que conectavam comunidades. Todos eles haviam aprendido com ela que algumas batalhas valem a pena lutar. "Helena," ela disse suavemente, "você tem filhos?" "Tenho. 2 meninos pequenos." "Então você entende. Não posso olhar nos olhos deles sabendo que deixei um homem bom ser destruído quando tinha o poder de impedir. O Dr. Farid não é apenas meu patrão. Ele é um exemplo de que ainda existem pessoas boas neste mundo." O telefone de Ricardo tocou, interrompendo a conversa. Ele atendeu no viva voz. "Ricardo, é o delegado Ferreira da Polícia Federal. Recebemos sua denúncia e estamos a caminho do local com uma equipe especializada. Mas precisamos que vocês se mantenham afastados até nossa chegada." "Delegado," Amira se inclinou para falar ao telefone. "O senhor não entende. Eles podem fazer algo terrível com o Dr. Farid antes de vocês chegarem. Ele é um homem inocente." "Senhora? Amira Santos, senhor delegado." "Senhora Amira, entendo sua preocupação, mas estes homens são extremamente perigosos. Temos informações de que fazem parte de uma rede internacional de fraudes empresariais. Não queremos mais vítimas inocentes." "Com todo respeito, delegado." A voz de Amira ganhou uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. "Esse homem tratou minha família como se fosse a própria dele quando meu neto precisou de cirurgia. Ele pagou as contas do hospital sem eu nem saber. Descobri apenas depois. Um homem assim não merece morrer por causa de gente sem escrúpulos." O silêncio do outro lado da linha era pesado. Finalmente o delegado falou. 5 minutos, senhora Amira. Nos dê 5 minutos de vantagem. Prometo que faremos tudo para protegê-lo." Quando desligaram, Ricardo olhou para ela pelo retrovisor. Não sabia dessa história da cirurgia do seu neto. O Dr. Farid não gosta que falem dessas coisas. Ele ajuda muita gente em silêncio. Lágrimas corriam pelo rosto de Amira. "Por isso não posso abandoná-lo agora." Chegaram ao bairro residencial onde o Dr. Farid morava. Uma região tranquila que agora fervilhava com uma tensão perigosa. Carros escuros estacionados em posições estratégicas. Homens de ternos tentando parecer casual enquanto vigiavam cada entrada e saída do edifício. "Meu Deus," Helena sussurrou. "Quantos deles são?" Ricardo estacionou 2 quadras adiante, onde puderam observar a situação. Foi então que viram Omar, o motorista fiel do Dr. Farid, saindo pela entrada de serviços do prédio e correndo desesperadamente em direção a eles. "Doutor Ricardo!" Omar gritou, chegando ofegante. "Graças a Deus encontrei vocês. A situação está muito grave. O Dr. Khalil descobriu tudo sobre os papéis que assinou. Hassan chegou com mais 2 homens dizendo que vieram negociar, mas eu sei que estão mentindo." "Como ele descobriu?" Amira perguntou. "Um advogado amigo ligou para avisar sobre movimentações bancárias suspeitas. Quando o Dr. Khalil viu os documentos reais, percebeu que havia sido enganado. Ele está devastado, mas também furioso. Disse que vai expor tudo publicamente." "E Hassan?" Ricardo perguntou. Omar baixou a voz. "Está tentando convencer o Dr. Khalil a assinar mais papéis, dizendo que pode consertar a situação. Mas eu ouvi ele falando no telefone em árabe. Eles não vão deixar o Dr. Khalil sair vivo daquele apartamento." Amira sentiu o mundo girar ao seu redor. Não apenas por medo, mas por uma raiva justa que queimava em suas veias. Como pessoas podiam ser tão cruéis?
Como podiam olhar para um homem bondoso e decidir destruí-lo por dinheiro? Omar, ela disse com uma determinação que fez todos olharem para ela. Você conhece outras entradas no prédio? Conheço, mas... Não há mas. Vamos entrar e gravar tudo o que Hassan está fazendo. A polícia está chegando, mas precisamos de evidências concretas do que está acontecendo agora. Amira, isso é loucura, Helena protestou. Se eles te pegarem, então me pegarão fazendo a coisa certa. Amira verificou o gravador, certificando-se de que estava funcionando. Helena, vocês ficam aqui e orientam a polícia quando chegarem. Eu vou com o Omar. De jeito nenhum, Ricardo disse firmemente. Não vou deixar você ir sozinha. Se você vai, eu vou junto. E eu também, Helena acrescentou. Khalil não é apenas meu patrão. Ele é meu amigo. Quando meu filho mais novo nasceu prematuro, ele pagou para que eu ficasse 2 meses em casa sem desconto no salário. Homens assim são raros neste mundo. Omar os levou por uma entrada lateral que dava acesso direto ao andar onde ficava o apartamento do Dr. Farid. Enquanto subiam pelas escadas de serviço, Amira pensou na ironia da situação. Ela, que passara a vida inteira limpando os espaços onde as pessoas importantes tomavam decisões, agora estava prestes a tomar a decisão mais importante de todas. No corredor do apartamento, puderam ouvir vozes alteradas vindas de dentro. Amira reconheceu imediatamente o tom controladamente furioso de Hassan. Khalil, você precisa ser razoável. A voz dele ecoava através da porta. Ainda podemos chegar a um acordo benéfico para todos. Acordo? A voz do Dr. Farid estava carregada de uma dor que partiu o coração de Amira. Você destruiu minha vida, roubou tudo o que construí, e ainda tem coragem de falar em acordo? Você está sendo dramático. É apenas negócios. Negócios? Milhares de famílias dependem desta empresa, pessoas que confiam em mim, que trabalham honestamente todos os dias. Você não destruiu apenas uma empresa, destruiu vidas. Amira ativou o gravador, suas mãos tremendo não de medo, mas de indignação. E daí? Hassan respondeu com uma frieza que fez todos os presentes se arrepiarem. O mundo dos negócios não tem espaço para sentimentalismos. Você deveria ter pensado nisso antes de confiar tanto nas pessoas. Confiar nas pessoas é o que me tornou quem sou. É o que construiu tudo isso. E é exatamente isso que tornou tudo tão fácil para nós. O som de uma cadeira sendo arrastada violentamente ecoou pelo corredor. Você não vai sair impune! O Dr. Farid disse, sua voz agora firme como aço. Vou contar ao mundo inteiro o que vocês fizeram. Vou expor cada detalhe desta conspiração. A resposta de Hassan foi um riso gelado. Você não vai contar nada para ninguém, meu caro Khalil. Veja bem, acidentes acontecem todos os dias. Homens de negócios estressados às vezes tomam decisões drásticas. Seria uma pena se você se sentisse tão culpado pelo que aconteceu com sua empresa que decidisse se machucar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Amira cobriu a boca para não gritar de horror. Eles estavam ameaçando fazer parecer que o Dr. Farid se machucaria voluntariamente. Seus monstros, o Dr. Farid murmurou. Como podem ser tão cruéis? Não somos cruéis, somos eficientes. E agora você vai assinar estes papéis que transferem oficialmente todos os seus bens pessoais para nossa organização, como compensação pelos prejuízos que sua má gestão causou. Foi nesse momento que Omar não conseguiu mais se conter. Não! Ele gritou, empurrando a porta do apartamento. O que se seguiu foi caótico. Hassan e 2 homens se viraram surpresos. O Dr. Farid levantou-se da cadeira onde estava sendo mantido e Amira, Ricardo e Helena entraram correndo atrás de Omar. Amira? O Dr. Farid disse confuso. O que está fazendo aqui? Salvando o senhor, ela respondeu simplesmente, mantendo o gravador bem visível, e gravando cada palavra desses criminosos. Hassan olhou para ela com ódio puro. Você deveria ter aceito minha proposta quando teve chance. A única coisa que aceito, Amira disse com uma dignidade que fez todos no ambiente se calarem, é que homens como o senhor um dia vão pagar pelo mal que fazem. E esse dia chegou. Foi então que ouviram sirenes se aproximando. A polícia havia chegado. Hassan fez menção de se mover em direção a Amira, mas Ricardo se colocou entre eles. Nem pense nisso. Vocês não sabem com quem estão mexendo, Hassan rosnou.
Temos conexões em todos os lugares. Advogados, juízes, políticos. Vocês nunca conseguirão provar nada. Amira sorriu pela primeira vez em dias. Talvez. Mas eu tenho algo que o senhor não tem. O quê? A verdade. E pessoas dispostas a lutar por ela. As sirenes pararam exatamente em frente ao prédio. O som de botas correndo pelas escadas ecoava pelos corredores, cada vez mais próximo. Hassan olhou desesperadamente para as janelas, calculando suas opções, enquanto seus dois comparsas começavam a mostrar sinais de pânico. Acabou, Hassan, o Dr. Farid disse, sua voz recuperando a autoridade natural. Não há para onde correr. Isto não acabou! Hassan gritou, apontando o dedo para Amira. Você não imagina as consequências do que fez sua... Cuidado com as palavras. A voz firme do delegado Ferreira ecoou da porta. Ele entrou acompanhado de 6 policiais federais, equipe em posição de segurança. Hassan al-Rashid, você está preso por fraude empresarial, falsificação de documentos, ameaças e tentativa de extorsão. A transformação de Hassan foi instantânea. O homem arrogante e ameaçador se tornou uma figura patética, tentando sorrir de forma conciliadora. Delegado, há um mal-entendido aqui. Sou apenas um consultor tentando resolver um problema empresarial. Tenho aqui gravações completas de suas confissões, o delegado disse, recebendo o dispositivo das mãos trêmulas de Amira, incluindo ameaças diretas de morte. Seus direitos estão sendo lidos agora mesmo. Enquanto Hassan e seus cúmplices eram algemados, Amira finalmente permitiu que as lágrimas correram livremente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo que ela sentiu as pernas falharem. Ricardo a amparou gentilmente. Você conseguiu, ele murmurou. Você realmente conseguiu. O Dr. Farid se aproximou lentamente, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e admiração. Amira, sua voz estava rouca de emoção. Como posso agradecer o que você fez? Não precisa agradecer nada, Dr. Farid. O senhor sempre tratou todos nós como família. Família protege família. Ele a abraçou então, um abraço longo e caloroso que fez todos os presentes se emocionarem. Você salvou não apenas minha vida, mas a vida de milhares de famílias que dependem da nossa empresa. Na verdade, o delegado interveio. A situação é ainda melhor do que imaginavam. As gravações da senhora Amira nos permitiram rastrear toda a rede internacional de Hassan. Descobrimos outras 6 empresas que foram fraudadas da mesma forma. Vocês não apenas salvaram a Corporação Atlas, salvaram muitas outras organizações. Semanas depois, Amira estava sentada na mesma mesa da cozinha onde havia planejado sua arriscada missão. Mas agora, a atmosfera era completamente diferente. Seus 3 filhos estavam ali com ela, os olhos brilhando de orgulho. Mãe, não acredito que você fez isso, Lucas disse, balançando a cabeça admirado. Enfrentou criminosos internacionais para salvar seu patrão. Não foi apenas pelo patrão, Amira corrigiu gentilmente. Foi por todos os colegas de trabalho, por suas famílias, por fazer o que era certo. A senhora saiu em todos os jornais. Mariana mostrou o tablet com as manchetes. Heroína invisível, faxineira expõe conspiração bilionária, a mulher que salvou milhares de empregos, coragem além das aparências. Isso é constrangedor, Amira murmurou corada. Constrangedor nada, João exclamou. A senhora é um exemplo para todos nós. Mostrou que não importa qual seja a sua posição na vida, você pode fazer a diferença. O telefone tocou, interrompendo o momento familiar. Era o Dr. Farid. Amira, espero não estar incomodando. Poderia passar na empresa amanhã? Tenho algo importante para conversar com você. Na manhã seguinte, Amira chegou à Torre Millennium com uma sensação estranha. Tudo parecia igual, mas ela sabia que nada seria mais o mesmo. Funcionários que antes mal a cumprimentavam agora a olhavam com respeito e admiração. Alguns até aplaudiram quando ela passou. No escritório do Dr. Farid, ela encontrou não apenas ele, mas também Ricardo, Helena e várias outras pessoas que reconheceu como altos executivos da empresa. Amira, o Dr. Farid começou levantando-se atrás de sua mesa. Durante todas essas semanas pensei muito sobre o que aconteceu, sobre como uma pessoa em uma posição aparentemente sem poder foi capaz de salvar toda uma organização. Amira sentiu o coração acelerar.
Será que estava sendo demitida? Afinal, ela havia se envolvido em assuntos que tecnicamente não eram de sua responsabilidade. Percebi, ele continuou, que nossa empresa estava perdendo algo fundamental. Estávamos tão focados em crescer e expandir que esquecemos de valorizar as pessoas que realmente fazem a diferença. Pessoas como você. Ele fez uma pausa, caminhando em direção a ela. Por isso tomei uma decisão. Estamos criando um novo departamento, bem-estar e ética empresarial. Um setor responsável por garantir que nunca mais situações como essa aconteçam e que todos os funcionários, desde o CEO até o pessoal de limpeza, sejam tratados com igual dignidade. Amira franziu as sobrancelhas, não entendendo onde isso ia dar. E eu gostaria, o Dr. Farid disse com um sorriso caloroso, que você fosse a diretora deste departamento. O silêncio no escritório era total. Amira sentiu que não havia ouvido direito. Como? Ela gaguejou. Você demonstrou as qualidades mais importantes para esta função: integridade, coragem e a capacidade de ver além das aparências. Você conhece esta empresa de uma perspectiva que nós, executivos, nunca teríamos. Sabe como cada funcionário se sente? Conhece cada canto deste prédio? Entende o que realmente move as pessoas. Mas eu não tenho formação para isso. Formação pode ser adquirida, Helena interveio sorrindo. Caráter não. E você tem o melhor caráter que já conheci. Além disso, Ricardo acrescentou, você terá todo o suporte necessário. Cursos, treinamentos, tudo o que precisar. Mas a base, a compaixão, a ética, a coragem, isso você já tem. Lágrimas correram pelo rosto de Amira enquanto ela processava o que estava acontecendo, de faxineira a diretora. Não por favor ou pena, mas por mérito, por ter feito a coisa certa quando ninguém mais podia. Aceito, ela disse simplesmente, sua voz firme apesar das lágrimas. Aceito, mas com uma condição. Qual? O Dr. Farid perguntou. Quero que Dona Rosa, da recepção, seja minha assistente. Ela conhece cada pessoa que entra e sai desta empresa. Sabe quem está feliz, quem está triste, quem precisa de ajuda. Pessoas como ela são o coração de qualquer organização. O Dr. Farid sorriu ainda mais. É exatamente por isso que você é perfeita para esta função. Meses depois, Amira estava em seu novo escritório. Um espaço que ela fez questão de decorar de forma acolhedora, com plantas e fotos de funcionários de todos os setores. Pela janela, podia ver a cidade onde nascera e se criara, onde havia trabalhado a vida inteira sem ser vista. Agora, ela era vista. Não apenas vista, mas respeitada, ouvida, valorizada. Hassan e seus cúmplices haviam sido condenados a longas penas de prisão. O dinheiro roubado foi recuperado e usado para criar um fundo de apoio aos funcionários, bolsas de estudo para filhos, auxílio médico, programas de capacitação. Mas o que mais orgulhava Amira era o programa que ela havia criado, Vozes Invisíveis. Uma iniciativa que dava voz a todos os funcionários da empresa, independentemente de cargo ou função. Uma vez por mês, ela mesma caminhava pelos corredores, conversava com faxineiros, porteiros, seguranças, secretárias, ouvindo suas preocupações e sugestões. Diretora Amira. Dona Rosa entrou no escritório com um sorriso. Chegaram mais cartas de funcionários elogiando o novo programa de ética. Rosa, Amira disse com carinho, você não precisa me chamar de diretora quando estamos sozinhas. Somos amigas, lembra? Eu sei, Rosa sorriu. Mas gosto de dizer, você merece esse título. Naquela tarde, enquanto organizava os papéis em sua mesa, Amira encontrou uma foto que sempre mantinha por perto. Era da festa de final de ano da empresa, tirada semanas após todo o acontecido. Na foto ela estava ao lado do Dr. Farid, Ricardo, Helena, Omar, Rosa e dezenas de outros funcionários. Todos sorrindo, todos unidos. Ela pensou na jornada que a havia levado até ali. De uma faxineira invisível a uma diretora respeitada. Mas mais importante, de alguém que apenas observava as injustiças a alguém que tinha o poder de corrigi-las. Seu telefone tocou. Era Mariana. Mãe,
Vi na televisão sobre o prêmio que a empresa ganhou por excelência em ética empresarial. Estou tão orgulhosa. O prêmio é de todos nós, filha. De cada pessoa que escolhe fazer o certo todos os dias. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem medo de que tudo isso seja um sonho? De acordar e descobrir que ainda é faxineira? Amira olhou pela janela, vendo o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas correndo para seus trabalhos, cada uma carregando seus próprios sonhos e desafios. Sabe, Mariana, mesmo se eu acordasse amanhã e descobrisse que ainda sou faxineira, eu ainda seria a mesma pessoa que fez a escolha certa quando importava. O cargo não define quem somos. Nossas ações definem. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha. Quando desligou, Amira se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, viu uma mulher de uniforme de limpeza entrando no prédio. Por um momento, viu a si mesma de meses atrás. Invisível, subestimada, mas carregando dentro de si um potencial que o mundo ainda não havia reconhecido. Ela fez uma promessa silenciosa: garantir que nenhuma pessoa trabalhadora fosse jamais invisível naquela empresa. Que cada voz fosse ouvida, cada contribuição valorizada, cada ser humano respeitado. Porque às vezes, as maiores mudanças começam com pessoas simples que fazem escolhas extraordinárias. E às vezes, é justamente das pessoas mais improváveis que surge a força para transformar o mundo. Um ano depois, Amira estava diante de um auditório lotado na Universidade Corporativa Farid, um centro de educação que o Dr. Khalil havia criado para capacitar funcionários de todas as empresas da região. Ela havia sido convidada para dar uma palestra sobre liderança ética e coragem empresarial. Olhando para a plateia, executivos, estudantes, trabalhadores de diferentes áreas, ela viu rostos que refletiam sua própria jornada. Pessoas que talvez se sentissem invisíveis, que duvidavam de seu próprio valor, que pensavam que não tinham poder para fazer diferença. Quando comecei a trabalhar na Torre Millennium, ela começou, sua voz clara e confiante. Eu me definia pelo que fazia, não por quem era. Era apenas uma faxineira. Apenas uma mulher simples. Apenas alguém que limpava os escritórios onde as decisões importantes eram tomadas. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Mas aprendi algo fundamental naquela experiência que mudou tudo. Não existe apenas. Cada pessoa tem um propósito. Cada voz importa. Cada ação, por menor que pareça, pode gerar ondas que transformam oceanos inteiros. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos. Hassan e seus cúmplices contavam com nossa sensação de impotência. Eles sabiam que pessoas como eu, trabalhadoras honestas, simples, sem títulos importantes, não ousariam desafiá-los. Esse era o poder deles, fazer com que nos víssemos como pequenos demais para fazer diferença. Um jovem na plateia levantou a mão. Diretora Amira, como a senhora encontrou coragem para enfrentar pessoas tão poderosas? Amira sorriu, lembrando-se de quando fazia a mesma pergunta para si mesma. A coragem não é ausência de medo, jovem. Eu estava apavorada. Tremia só de pensar nas consequências. Mas percebi que meu medo de não agir era maior que meu medo de agir. Não conseguia viver comigo mesma sabendo que havia deixado um homem bom ser destruído quando eu tinha o poder de impedir. Uma mulher mais velha, que Amira reconheceu como funcionária da limpeza de uma empresa vizinha, ergueu timidamente a mão. Diretora, mas e quando a gente não tem provas? Quando é só nossa palavra contra a deles? Essa é uma pergunta muito importante, Amira respondeu com carinho. A verdade tem uma força própria. Quando você fala com honestidade, quando suas ações são consistentes com suas palavras, as pessoas percebem. Pode não ser imediato, pode ser difícil, mas a verdade sempre encontra um caminho. Ela contou então sobre o programa Vozes Invisíveis, que havia se expandido para outras empresas da região. Já havia documentado mais de 300 melhorias nas condições de trabalho, identificado 20 casos de assédio que foram resolvidos e criado oportunidades de crescimento para centenas de funcionários que antes eram ignorados. Sabem o que mais me orgulha? Ela continuou, seus olhos brilhando. Não são os prêmios que ganhamos ou o reconhecimento que recebemos. É saber que hoje, nenhum funcionário da Corporação Atlas precisa se sentir invisível.
Cada pessoa sabe que sua voz será ouvida, que seus direitos serão respeitados, que sua dignidade será preservada. Após a palestra, uma jovem estudante se aproximou dela. Diretora Amira, eu quero ser como a senhora quando crescer. Amira ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Querida, você não precisa ser como eu. Você precisa ser como você. Mas lembre-se sempre, não importa o que você faça na vida, seja médica, professora, empresária ou qualquer outra coisa, nunca esqueça que sua maior responsabilidade é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, especialmente quando ninguém está vendo. Naquela noite em casa, Amira estava jantando com seus filhos quando Lucas fez uma observação que a marcou profundamente. Mãe, você percebeu como sua história inspirou tantas pessoas? Já recebi 3 pacientes no hospital que me contaram que mudaram de emprego após ouvir sua palestra, porque perceberam que estavam em lugares onde eram desrespeitadas. E eu, Mariana acrescentou, tive uma aluna cujos pais estavam sendo explorados no trabalho. Ela os encorajou a denunciar após saber da sua história. Hoje eles estão em um emprego digno. João sorriu orgulhoso. A empresa onde trabalho implementou um programa similar ao Vozes Invisíveis, depois que o chefe assistiu sua entrevista na televisão. Amira sentiu o coração se aquecer. Sua decisão corajosa havia criado ondas que se espalhavam muito além do que imaginara. Vocês sabem, ela disse suavemente. Quando eu estava escondida atrás daquelas cortinas, ouvindo Hassan e seus comparsas planejando destruir o Dr. Farid, pensei que era apenas uma mulher comum enfrentando uma situação impossível. Mas agora percebo que não era sobre mim. Era sobre todas as pessoas que se sentem pequenas demais para fazer diferença. Era sobre provar que heróis não nascem em palácios, eles nascem em corações corajosos. Porque às vezes, as maiores mudanças começam com pessoas simples que fazem escolhas extraordinárias. E às vezes, é justamente das pessoas mais improváveis que surge a força para transformar o mundo.